Após boicote de fornecedores de carne brasileira, a rede Carrefour, CEO do grupo se retrata e pede desculpas. E você vai ver ainda. A ANEEL analisa usar recurso da usina de Itaipu, que pode reduzir valores das contas de luz. E ainda, presidente Lula sanciona sem vetos projeto que cria novas regras de transparência para emendas parlamentares. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, muito bom dia, 11 horas e 30 minutos agora. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã. Nós chegamos ao vivo, como sempre. Hoje é terça-feira, dia 26 de novembro, e chegamos com as principais notícias. Preocupados com as potenciais repercussões econômicas e diplomáticas, o Grupo Carrefour preparou uma carta com pedido de desculpas, assinada pelo CEO global da empresa, Alexandre Bompard. Foi ele quem prometeu na semana passada manter a carne brasileira longe das prateleiras na França, sede da rede de supermercados. A retratação foi entregue ao ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Fávaro confirmou ter recebido nesta terça-feira uma carta com recuo do CEO global do Carrefour, Alexandre Bompard. Na carta, a empresa afirma que é de sua responsabilidade apaziguar as divergências que o comunicado sobre a carne do Mercosul gerou com o Brasil. No texto, Bompard afirmou que o Carrefour lamenta a comunicação mal interpretada e assegura que a empresa, melhor do que ninguém, conhece os padrões que a carne brasileira atende, sua ótima qualidade e sabor. Ele afirmou que vai continuar a promover os setores agrícolas brasileiros, como fazem no Brasil há quase 50 anos. O ministro da Agricultura classificou a retratação como uma vitória e afirmou que o Brasil sai fortalecido para negociações como a do Acordo Mercosul e União Europeia. O embate entre o grupo Carrefour e os frigoríficos brasileiros começou na última quarta-feira, quando Bompard divulgou em suas redes sociais um texto que dizia que a gigante francesa não comercializaria mais carnes provenientes do Mercosul, bloco formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. O comunicado foi feito em meio a protestos do setor agrícola francês, que é contra o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia, por acreditar que o tratado vai prejudicar a venda dos produtos europeus. Depois dessa publicação, alguns fornecedores de carne brasileiros suspenderam a venda para as lojas do Carrefour no Brasil. E a ANEEL discute quanto do bônus da usina de Itaipu pode reduzir os valores da conta de luz. O governo recomendou que o recurso seja usado para beneficiar até 78 milhões de unidades consumidoras. A ANEEL analisa o uso de 1 bilhão e 300 milhões de reais do bônus da usina de Itaipu para aliviar contas de luz em até R$ 49 para 78 milhões de casas. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, sugeriu à agência distribuir bônus bilionário da Itaipu para reduzir tarifa de energia e ajudar no controle da inflação. Segundo a empresa de energia, o bônus de Itaipu é o saldo positivo na comercialização da energia da hidrelétrica. Podem receber crédito na conta de luz os participantes do Sistema Interligado Nacional, das classes residencial e rural, que consumiram até 350 kWh de energia em ao menos um mês de 2023. A ANEEL começou a discutir o tema em junho. Naquele mês, a ideia era usar o valor do bônus para ajudar pessoas afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Mas a iniciativa não foi levada adiante após um acordo com o Ministério de Minas e Energia. No ofício enviado à ANEEL na semana passada, Silveira também solicitou que as bandeiras tarifárias para os próximos meses sejam definidas de forma equilibrada, a partir de uma avaliação criteriosa. De acordo com o ministro, a justificativa da reavaliação seria a melhora no nível de armazenamento dos reservatórios. Ele acrescentou que valores inadequados podem refletir na inflação do Brasil, por causa do aumento da tarifa de luz. E o presidente Lula sancionou o texto que pretende dar mais transparência às emendas parlamentares. A nova lei restringe instrumentos do governo para bloquear recursos. Sem vetos, o presidente Lula
sancionou o projeto, aprovado pelo Congresso, que cria novas regras de transparência para as emendas parlamentares. As emendas parlamentares são reserva dentro do orçamento usadas conforme indicação de deputados e senadores. É esse o dinheiro enviado pelos parlamentares às suas bases eleitorais. Na semana passada, enquanto o texto ainda tramitava no Congresso, a Controladoria Geral da União divulgou atualizações sobre os dados de emendas disponíveis no Portal da Transparência. A base ainda não tem a identificação de autoria de emendas que somam 16 bilhões de reais. A proposta surgiu de uma articulação entre Governo, Supremo e Congresso, depois que o ministro Flávio Dino suspendeu a execução das emendas e cobrou mais transparência na alocação das verbas. Ficaram de fora desse bloqueio aquelas emendas usadas para bancar obras já em andamento ou para atender a calamidades públicas. Apesar disso, o projeto sancionado não atende a todos os critérios de transparência, como, por exemplo, a divulgação dos padrinhos das emendas de comissão, que continuam desconhecidos. Agora, com a lei sancionada, Flávio Dino deve voltar a avaliar as regras que orientam as emendas parlamentares. Congresso e Planalto esperam que, com o novo texto, as emendas possam ser pagas novamente. Não há prazo para que Dino tome uma nova decisão. E veja a seguir, começa julgamento dos ex-policiais rodoviários acusados de matarem asfixiado Genivaldo de Jesus com gás lacrimogênio no porta-malas da viatura. Caso chocante. E agora, uma câmera ao vivo da cidade de Esplanada, na Bahia. 28 graus, pode chover ao longo do dia, viu? Nós voltamos já já. E nós estamos de volta agora pelo horário de Brasília, 11 horas e 40 minutos. E agora a gente volta a falar sobre o boicote de fornecedores ao Carrefour no Brasil e a retratação do CEO da rede. Vamos conversar agora ao vivo com a professora Isabel Rocha, que é mestra em administração. Professora, seja muito bem-vinda, bom dia. Olá, bom dia, tudo bem? Professora, tudo ótimo. Olha, desde o início do boicote, 23 frigoríficos brasileiros, incluindo grandes nomes como a JBS, Marfrig e a Masterboy, optaram por aderir à suspensão, de fornecimento de carnes. Com isso, 150 lojas do Carrefour aqui no Brasil já registravam desabastecimento. Apesar da retratação do CEO do grupo, como a gente até noticiou no bloco anterior, a suspeita levantada sobre a qualidade agrícola do nosso país, ela tem consequências. Quais as repercussões econômicas para o Brasil depois disso? Primeiro, é importante dizer que o Brasil, eu já trabalhei numa dessas empresas que você citou durante alguns anos. Então, eu conheço muito bem esse mercado e, para mim, é muito tranquilo falar sobre isso. Da carne brasileira, as regras sanitárias que os frigoríficos precisam adotar, elas são extremamente rígidas. Isso a gente já tem provado durante muito tempo com o processo de exportação para o mundo todo. Inclusive para lugares que têm muitas exigências, como China, em outros lugares da União Europeia. Então, é bem ruim quando você faz dessa qualidade da carne, mas essa não é a verdadeira razão do embargo, né? Esse é o detalhe, porque a qualidade é inquestionável, não tem nem o que falar. Por muitos anos eu participei desse processo, via como funcionava, e é muito difícil, inclusive, a produção por conta da vigilância sanitária. É um nível de exigência altíssimo,
Então, é muito complexo, mas é importante que o Brasil consiga se posicionar e até pela própria legislação. Então, acredito que seja bem importante nesse sentido. Então, pode ter consequências? Pode ter, mas o Brasil tem total condição de demonstrar e já demonstra que a nossa carne é de alta qualidade. Isso pode, digamos assim, respingar em outros países, professora, outros países suspeitarem também e talvez quererem suspender a compra de carne do Brasil? Ou, na sua avaliação, isso está longe de acontecer justamente por conta de toda a rigidez, né, que o Brasil segue ao exportar a carne? Acredito que não vai respingar, mesmo porque essa questão da França é muito considerado que está sendo discutido desde 2019, né? Faz um tempão que esse tratado de França e Mercosul está sendo discutido. Ele está quase pronto para ser assinado. A França começou alguns itens e voltamos à estaca zero em várias questões. E essa questão que acaba caracterizando um protecionismo, exatamente isso, que fala de comércio internacional, essa é uma retaliação, só que é bem complexa porque o rebanho da região da União Europeia ele vem diminuindo, ao invés do nosso país e outros países como a Índia, que é um dos grandes produtores também. Então, o que a gente tem, inclusive, é que vai precisar ter uma quantidade maior de carne sendo exportada para aquela região, porque existe uma redução dessa quantidade de bois, que estão, né, dessa quantidade desse rebanho. Então, é bem improvável que isso aconteça, mesmo porque a exportação para a França representa 0,047% da exportação brasileira. Então, é muito pouco. Na sua análise, então, professora, para a gente finalizar, o Brasil sai fortalecido de fato, como o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse? Sim, sai fortalecido, considerando tanto as questões fitossanitárias, que são impecáveis, e especialmente sobre as questões econômicas da própria União Europeia, que vem sofrendo muito com as questões que a gente sabe. Então, eles vão precisar dessa carne bovina, né? Então, é uma forma de retaliação nesse processo deste Estado que está sendo discutido há alguns anos com o governo francês. Pois é, vamos continuar acompanhando, então, as repercussões, né, depois dessa carta de retratação do CEO do Carrefour. Professora, desde já, muito obrigada pela entrevista, pelo tempo disponível aqui para a gente. Foi um prazer falar contigo. Eu espero que você volte em breve. Muito obrigada. Obrigada, até mais. Até. Nós acabamos de falar com a professora Isabel Rocha, mestra em administração. E agora a gente muda de assunto porque o ex-presidente Jair Bolsonaro alegou inocência em meio a novos detalhes do inquérito. Após ser indiciado pela Polícia Federal, ele negou que tenha qualquer envolvimento na trama do golpe de Estado. Acompanhado de autoridades, o ex-presidente Jair Bolsonaro concedeu uma coletiva de imprensa no aeroporto de Brasília. Na oportunidade, ele negou o envolvimento na trama do golpe de Estado ou participação no plano de assassinar o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. A situação é extremamente grave. As acusações realmente são terríveis. Não justifica denunciar da forma leviana como está sendo feito. Os inquéritos, ninguém tem dúvida, até pelos áudios vazados do Tagliaferro com Ailton Vieira, que o processo todo é conduzido, é alterado o tempo todo. Inclusive tem um grau de sigilo mais alto possível
para exatamente ser alterado a maneira que convém. Vamos tirar da cabeça a história de golpe. Ninguém vai dar golpe com o general da reserva e mais meia dúzia de oficiais. É um absurdo o que está falando. Da minha parte, nunca houve discussão de golpe. Se alguém viesse discutir golpe comigo, eu ia falar, tá tudo bem, e o after day? E o dia seguinte, como é que fica? Como é que fica o mundo perante a nós? Agora, todas as medidas possíveis, dentro das 4 linhas, dentro da Constituição, eu estudei. Áudios obtidos pela Polícia Federal incluem conversas do general Mário Fernandes, ex-assessor do governo Bolsonaro, que teria manifestado frustração com a demora do então presidente e das Forças Armadas em agir contra o resultado das eleições de 2022. Na conversa, ele defendeu que Bolsonaro tinha meios legais para questionar o resultado do pleito. E começou hoje o julgamento dos ex-policiais rodoviários acusados de matarem asfixiado Genivaldo de Jesus, de 38 anos, com gás lacrimogênio no porta-malas da viatura. O caso aconteceu em Umbaúba, no interior de Sergipe, em maio de 2022. Nas imagens da abordagem gravadas por testemunhas, a perícia observou que o policial William de Barros Noia aparece pedindo para que Genivaldo colocasse as mãos na cabeça. Genivaldo obedece, mas mesmo assim recebe um jato de spray de pimenta no rosto. Em seguida, o policial Kleber Nascimento Freitas jogou spray pelo menos 5 vezes em Genivaldo, que alegou que não estava fazendo nada. A ação continuou no chão quando policiais pressionaram o pescoço e o peito de Genivaldo com os joelhos. Depois, a vítima foi colocada no porta-malas da viatura e o policial Paulo Rodolfo Lima Nascimento jogou uma granada de gás lacrimogênio no compartimento. A perícia da Polícia Federal concluiu que a vítima passou 11 minutos e 27 segundos em meio a gases tóxicos que causaram um colapso nos pulmões da vítima. Os réus estão presos desde o dia 14 de outubro de 2022 e foram demitidos da PRF após determinação do ministro da Justiça. O julgamento é considerado de alta complexidade e ocorre com várias restrições ao público e familiares no Fórum Ministro Heitor de Souza em Estância. A previsão inicial é de que o júri popular dure 7 dias. Os ex-policiais rodoviários são acusados pelos crimes de tortura e homicídio triplamente qualificado. E a Comissão Externa da Câmara dos Deputados, que acompanha as investigações do acidente com o avião da Voipaz, realiza mais uma audiência pública nesta terça-feira. O encontro vai reunir representantes da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, da Latam, da Defensoria Pública e do Governo Federal a partir das 15 horas. No dia 9 de agosto, o avião que partiu de Cascavel, no Paraná, com destino a São Paulo, caiu em Vinhedo, interior paulista. 62 pessoas morreram e, desde então, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, do Comando da Aeronáutica, tem investigado as possíveis causas. Uma das hipóteses levantadas é o acúmulo de gelo em partes do avião. E antes de encerrar o Redação Hit de hoje, nós vamos conhecer uma das ilhas gregas mais conhecidas, a cidade chamada Kos. Vamos ver. De entrada da Grécia quando se vem da Turquia, a partir de Bodrum. Grande, bem desenvolvida, rica em história e conhecida por ser a ilha grega das pessoas felizes. Na parte antiga da cidade, Kos Town, é onde estão as melhores opções de lojas e restaurantes. A vila combina vários estilos arquitetônicos dos anos medievais, com casas e edifícios venezianos em ruas históricas, que revelam belas criações de antigas civilizações e o modo de vida daquele tempo. E em meio a tantas notícias pesadas, é claro que a gente tenta sempre encerrar de forma mais leve, né? E é por isso que nós vamos com uma câmera ao vivo agora do Porto de Kos, para a gente ter uma noção de como está o tempo por lá. Saindo do Brasil, vamos para a Europa, na Grécia.
Lá são 3 horas da tarde e 51 minutos agora. E você vai ver a imagem à vista do Porto de Cose, o castelo de Nerácia, construído no século XIV. A ilha está localizada a quase 10 quilômetros da costa da Turquia. Tem edifícios monumentais, estruturas antigas, becos estreitos e perfumados de história, ou simplesmente a área do porto, onde você pode apreciar a brisa do mar e todos os iates alinhados esperando para navegar. Olha só que imagem bonita, um céu azulzinho, né? E com essa vista a gente encerra esta edição. Muito obrigada pela sua companhia. Uma excelente terça-feira para você e a gente se encontra ao longo da programação. Até mais.